Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Miguel Rosa. Para quem não me conhece, eu sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos revelar exatamente sobre as principais predisposições que Larry Fink, o presidente da BlackRock, falou durante o período da divulgação dos principais números da empresa, né, do fundo de investimentos, para o trimestre, que foram positivos, aliás. Mas ele também falou muitos insights relacionados ao Bitcoin e também ao mercado de criptomoedas, e é exatamente isso que nós vamos falar no dia de hoje. Bom, entre os argumentos do Larry Fink, ele disse que o Bitcoin pode substituir eventualmente o ouro. Então, assim, de fato, isso pode acontecer, e eu diria até mais, que o Bitcoin ele possui algumas propriedades que sobrelevam o seu valor diante do ouro. Porque o Bitcoin não só possui o seu fator de escassez, porque é até 21 milhões de moedas, como também ele tem uma inflação menor, porque a cada 4 anos ele vai diminuindo a sua emissão. Então, ao invés de ter 2% de inflação, como o ouro possui ao ano, ele vai reduzindo isso devido ao halving, onde você tem uma emissão diminuída pela metade a cada 4 anos. Então, hoje ele já tem uma emissão equivalente ao ouro, daqui a 4 anos vai ser menor ainda e assim sucessivamente. Então, ele já tem uma superioridade em relação ao ouro, exatamente devido a esse processo de stock to flow. E para acelerar ainda mais a sua superioridade, ele ainda tem o fator de autocustódia. Então, você pode autocustodiá-lo e acessá-lo em qualquer aparelho com internet ao redor do mundo. O ouro não. Para você também transportar o ouro de uma ponta a outra é muito difícil. Você tem que ter um aparato de segurança, você tem que obedecer às legislações específicas de cada país, de cada estado-nação, e aí você verifica também alguns fatores que dificultam principalmente a liquidação desse ativo, né? Porque a depender da quantidade e da origem, você pode perder, né? Devido ao pagamento de excesso de ágio, tanto na compra quanto na venda. E assim, além disso, o Larry Fink também falou do Bitcoin como uma classe de ativo independente. Infelizmente, ou felizmente, devido a essa entrada de capital novo no Bitcoin, né, principalmente advindos do ETF, você pode verificar que você tem uma disparidade muito menor entre o Bitcoin e os demais ativos do mercado financeiro. Então, por exemplo, quando a S&P está subindo, você vê o Bitcoin subindo e assim sucessivamente. Ou seja, você tem uma correlação muito grande entre o Bitcoin e os demais ativos. Isso aconteceu recentemente exatamente por causa disso. E outro ponto específico é devido ao próprio fluxo monetário, porque não existe mais capitalismo de mercado. Hoje é capitalismo de Estado. Então, os mercados vão subir quando o Fed americano ele predispor de mais capital para o mercado, ou seja, vai comprar ações, vai comprar títulos públicos, vai comprar mais títulos privados. Então, com esse excesso de liquidez, você vê tudo subindo, inclusive o Bitcoin. Então, no final, vai ser o próprio Banco Central que vai trazer mais predisposição para o Bitcoin e para os demais ativos financeiros subirem ou não, né? Porque é tudo feito uma correlação com o dólar, então é Bitcoin, dólar, S&P, dólar. Então, se o dólar está desvalorizando, né? Logo os demais futuros vão subir. Outro ponto que ele falou foi sobre a capitalização de mercado, em que o Bitcoin pode chegar a 30 trilhões de dólares de capitalização. Hoje tem um pouco mais de 1 trilhão, então ele estaria colocando ali um target de cerca de 30 vezes o valor do preço atual, né? Então, essas são as principais ideias de Larry Fink, os seus insights relacionados ao Bitcoin. Mas vamos aos contrapontos, né? Aquilo que a gente pode verificar através da sua fala, né? Primeiro, eu acredito que a BlackRock, que não é nada mais do que uma grande instituição, um enorme fundo que possui seus próprios interesses e também promove boa parte das atitudes globalistas do mundo, né, e dos governos, ela não vai simplesmente dizer, não, eu vou abraçar esse mundo novo porque eu amo o Bitcoin e eu quero a liberdade da maioria das pessoas. Não pense dessa forma. Então, eu diria que para ela, para começo de conversa, o Bitcoin é mais um produto financeiro, né? Então, ela vai fazer de tudo para vender esse produto para os demais. E faz sentido, querendo ou não, né? Porque pelo menos essa é uma parte singular do fundo que possui uma visão capitalista, pelo menos nessa especificidade.
Porque imagine que você é um bilionário, então você está querendo comprar Bitcoin, você vai fazer que nem o Michael Saylor e se doxar, dizendo para todo mundo que você possui Bitcoin, porque no final você vai ter que abrir uma empresa específica para fazer a sua custódia corporativa, ou senão você vai simplesmente comprar a mercado 10 mil Bitcoins e virar uma baleia, ter uma hard wallet e ter US$ 1 bilhão para lá e para cá em uma casa específica, ou senão em uma caixa de banco e um paraíso fiscal na Suíça. Enfim, no final, você vai ter vários protocolos de segurança e várias dores de cabeça exatamente para garantir essa autocustódia e não deixar dinheiro na corretora. Logo, para você, até também para fins fiscais, faz mais sentido ter um ETF, né? Em que você tem um ativo que está lastreado, na volatilidade do Bitcoin. Então, o ETF faz sentido para esse bilionário e, claro, a BlackRock está lá para garantir que esse ativo financeiro exista e ganhar dinheiro com isso na intermediação, porque nem eles fazem a autocustódia desses ativos, né? Eles deixam os bitcoins na corretora, né? Ou seja, quem faz a custódia é a Coinbase, e eles só fazem o manejo, né, de entrada e saída do fluxo de liquidez entre as pessoas que estão comprando o ETF ou vendendo. E o outro ponto que eu acredito que pode ser até uma teoria da conspiração é que muito possivelmente a BlackRock pode estar nessa para garantir a soberania dos Estados Unidos no futuro, porque hoje boa parte das pessoas querem comprar Bitcoin exatamente devido à sua popularidade. E aí, talvez o ETF seja uma forma muito fácil de você conseguir comprar Bitcoin com muita facilidade, né? E você não vai precisar, no caso, abrir conta corretora, precisar estudar sobre autocustódia. Você simplesmente pega ali o aplicativo da sua corretora, né, onde você já compra ações, onde você já compra fundos imobiliários e compra ETF e está lá exposto à volatilidade do Bitcoin. Então ali ele já garante que toda a entrada de fluxo do Bitcoin seja feito por ela e não de forma independente entre os pares privados, né, entre as pessoas, o famoso P2P. E o segundo contraponto seria exatamente a desapropriação dos bitcoins, em que a BlackRock, como também os demais fundos financeiros, possuam esse planejamento, como se fosse um oligopólio, para garantir que todo americano e no futuro todas as pessoas em nível global só consigam estar expostas a Bitcoin por intermédio de um ETF. Então, você não vai conseguir comprar de uma corretora, apenas esses investidores qualificados, que seriam fundos de investimentos licenciados. E aí, todo esse Bitcoin que ainda está disponível, você só conseguiria ter acesso à sua volatilidade por meio de um ETF. Então, você teria um controle sobre o fluxo de entrada e de saída, como eu falei anteriormente. E nesse ponto de controle, você pode muito bem no futuro, caso o governo dos Estados Unidos precise dessa liquidez para garantir eh, o lastro do dólar, simplesmente fazer a desapropriação forçada de todos esses ativos e a liquidação deles em dólar. Então, já que todos estão na Coinbase, ou se não em outras corretoras, né? Essas são as verdadeiras custodiantes desses ETFs. Todo esse Bitcoin iria simplesmente para o Tesouro Nacional. E aí a única coisa que você teria seriam dólares. Lembrando que esse plano pode realmente funcionar porque um terço dos americanos eles já estão expostos ao mundo cripto e, assim, eu diria que 90% utilizam as corretoras comuns, né, as exchanges, em que você pode comprar ações, que você pode comprar fundos imobiliários, e aí você simplesmente fica exposto às criptomoedas, a Bitcoin ou às outras criptomoedas, sem ter necessariamente a sua custódia. Então, para um americano já é algo comum e eu acredito que continue sendo, porque essa facilidade, né, essa pseudo-segurança do ETF possa garantir, na verdade, que esse fluxo continue sendo por essa via única da BlackRock ou se não de qualquer outro tipo de fundo de investimentos. Então aí vem esse pessoal e fica falando assim, caramba, então a BlackRock vai assumir o controle total do Bitcoin, o papo libertário não serve para nada, porque eles vão comprar todo o Bitcoin que puder a mercado, e aí no final eles vão ter o controle do protocolo. Bom, isso daí é algo errôneo, acredito que até o Monark já falou isso abertamente, que na verdade esse tipo de tecnologia em que quem tem mais tokens possui o controle sobre o protocolo, já se aplica ao Ethereum, a Solana, ou seja, essas criptomoedas Proof of Staking. Agora o Bitcoin é Proof of Working.
quem aprova qualquer tipo de mudança no protocolo são os mineradores que garantem as transações por meio da sua energia computacional, como também os nodes que fazem o registro universal de todas as transações que ocorrem nos protocolos. Então, são eles que votam. Aí você me diz assim: ah, então eles no final vão ter controle sobre todos os mineradores, todos os nodes e pronto. Eles podem até tentar, né, gastar bilhões e bilhões de dólares para ter esse controle computacional por intermédio dos mineradores. Mas no final, se um único minerador fora dos Estados Unidos simplesmente dizer, não, eu não quero praticar essa mudança que é algo negativo para o protocolo, acontece o fork, né? Então, quem tem Bitcoin hoje vai ter dois tipos de Bitcoin, ou seja, vão ter dois protocolos diferentes, né? Essa cisão em que vai ter um protocolo com essa atualização, digamos, nociva feita pela BlackRock e o outro Bitcoin que é o tradicional que não passou por essa atualização. E aí, no final, é o mercado que escolhe qual é o Bitcoin que você vai querer ter hold ou simplesmente utilizar como instrumento ou ferramenta nas suas transações nacionais ou internacionais. Fica aí a dúvida, mas eu acredito que no final o mercado acaba escolhendo aquele onde ele não passa por supressão financeira, mas sim liberdade total, como hoje no Bitcoin. Então, a ideia principal é um Bitcoin é igual a um Bitcoin, a BlackRock pode comprar quanto quiser, ela pode até tentar controlar o preço no curtíssimo prazo, mas isso só vai só simplesmente ser ah, uma estratégia de entrada e liquidação, exatamente para eles conseguirem ter o máximo de Bitcoins possíveis. E eu acredito que isso seja mais uma estratégia para garantir o futuro dos Estados Unidos e dos seus aliados do que necessariamente ter controle sobre o protocolo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você tem uma opinião divergente ou quiser complementar as informações que aqui eu passei, você pode comentar aqui embaixo. E claro, se você realmente quer aprender mais sobre Bitcoin, você pode falar diretamente comigo pelo Telegram, pelo WhatsApp, e assim nós podemos fazer uma marcação de uma consultoria em que você vai conseguir finalmente ter autocustódia dos seus bitcoins, ter renda passiva com cripto e pagar menos ou nenhum imposto, certo? Então, valeu pessoal pela sua visualização, tamo junto e até a próxima. Esse é só o começo.